Angel Beats, uma franquia multimídia produzida com a ajuda de Jun Maeda e Naga, da Kei, tem fortes conexões com a marca Kei, tendo primeiro um anime original na temporada de abril no ano de 2010. Uma série de visual novel em 6 partes para todas as idades que expande a história de Angel Beats. A primeira entrada, Angel Beats Once Beat, foi lançado ao público em junho de 2015. A jogabilidade em Angel Beats segue um enredo ramificado interativo com vários cenários. Originalmente, concebido para ser um jogo de RPG, Maeda acabou cedendo a transformá-lo em um jogo de aventura visual novel. Ao projetar o jogo, Maeda não queria incluir escolhas para o jogador que não tivessem um efeito significativo, então as escolhas dadas foram focadas para ter um efeito no enredo e nas interações dos personagens. A jogabilidade em Angel Beats segue um enredo ramificado interativo com vários cenários. Originalmente, concebido para ser um jogo de RPG, Maeda acabou cedendo a transformá-lo em um jogo de aventura visual novel. Ao projetar o jogo, Maeda não queria incluir escolhas para o jogador que não tivessem um efeito significativo, então as escolhas dadas foram focadas para ter um efeito no enredo e nas interações dos personagens. Após a conclusão do anime Angel Beats lá em 2010, Jun Maeda mencionou durante uma palestra na Universidade de Kyoto em novembro de 2010 que começou a escrever o cenário para uma possível adaptação de videogame. Maeda continuou a desenvolver o projeto, embora tenha priorizado outros trabalhos em que estava envolvido na época, o que o levou ao anúncio do jogo em setembro de 2013. Takahiro Baba inicialmente concedeu que seria um videogame episódico lançado em vários volumes. Apesar das dúvidas e oposição de Maeda à ideia, mas Baba então disse que assumiria a responsabilidade por qualquer crítica dos fãs. Um dos motivos dos múltiplos volumes foi o grande número de personagens e a escala de Angel Beats. Baba pensou que levaria pelo menos 5 anos para ser concluído se esperassem para lançá-lo como um jogo único. Baba também sentiu que um tempo de jogo excessivamente longo poderia ser evitado dividindo o jogo em vários volumes. Maeda liderou a equipe de produção como designer do jogo e um dos roteiristas. 2 escritores adicionais incluíram Kai, que contribuiu anteriormente no cenário do jogo de Clannad, e Léo Kashida, que trabalhou no cenário do jogo da Tomoyo e Little Buster. Além de cada escritor ser responsável pelos cenários de certos personagens, Maeda também complementou os cenários escritos por Kai e Kushida, liderando a escrita em um esforço colaborativo. Ao projetar a linha de enredo ramificada do jogo e as escolhas que o jogador pode fazer, Maeda não queria incluir escolhas para o jogador que não teriam um efeito significativo. Então as escolhas dadas foram projetadas para ter um efeito no enredo e nas interações dos personagens, baseado principalmente no anime Angel Beats. Cobre até o 9º episódio do anime, incluindo conteúdo exclusivo do jogo, antes de divergir para rotas individuais dos personagens. O enredo foi projetado para divergir durante cenas de eventos especiais acompanhadas por arte CG, e cenas normais antes de convergir novamente. Maeda originalmente queria fazer Angel Beats um RPG em oposição a um jogo de aventura de romance visual. Maeda também sentiu que deveria ter sido lançado primeiro no PlayStation Vita. Naga, que já havia fornecido os designs de personagens original para Angel Beats, também criou os designs dos personagens introduzidos no jogo, bem como algumas das artes dos personagens. Vários outros artistas trabalharam sob a supervisão de Naga para diminuir inicialmente o tempo de lançamento entre os volumes subsequentes, incluindo Nazuki Fuei, Yuno Nagayama, Juri Sakaruba e Falco Suzuki. Grande parte do foco em Angel Beats está em uma grande quantidade de arte em CG, que tem tanto CGs quanto Clannad. De acordo com Baba, o que ele achou estranho, classificado para todas as idades e inicialmente planejado para ser dividido em 6 volumes. Baba pretendia que um cronograma de lançamento entre os volumes fosse de cerca de 6 meses. O primeiro volume foi planejado para ter mais conteúdo, e a instalação dos volumes subsequentes no mesmo computador teria sobrescrito certas cenas no jogo. No entanto, no pós-fácil do 11º volume de Angel Beats Heaven's Door, lançado em dezembro de 2016, Maeda revelou que os volumes subsequentes foram cancelados, com o conteúdo planejado para jogos futuros usados como base para o mangá Angel Beats,
A Última Operação. Uma demonstração gratuita do jogo foi disponibilizada para download no site oficial da Key em 15 de maio de 2015. Embora o jogo tenha sido originalmente planejado para ser lançado em 29 de maio de 2015, o jogo foi posteriormente lançado em 26 de junho de 2015, como uma versão de edição limitada para Windows. A edição limitada veio junto com um guia oficial de 36 páginas, intitulado Shinda Sekai Sensen Katsudo, um álbum de música intitulado Holly, um CD contendo gravações exclusivas do programa de rádio na internet, Angel Beats FS Rádio, uma montanha-russa de borracha, 3 cartas raras do jogo mobile Angel Beats e um cartão promocional dos jogos de cartas colecionáveis. Um patch de jogo para Angel Beats foi lançado em 10 de julho de 2015, uma versão oficial em inglês do Angel Beats, que foi considerada em 2016, mas nunca confirmada. Todavia, o jogo permanece incompleto até os dias de hoje, nunca foi terminado. Mais tarde, em 2015, Key colaborou com a Aniplex e Piaworks para lançar Charlotte, uma série de anime original escrita por Jun Maeda, com design de personagens de Naga. O ano de 2015 também marcou a incursão da Key no mercado internacional com o sucesso de Clannad Kickstarter. Os criadores originais de Charlotte são Jun Maeda e Naga, e Charlotte é a segunda série de anime original criada por Key após Angel Beats. Yosuke Toba, da Aniplex, abordou Maeda no início de 2012, com uma oferta do presidente da Piaworks, Kenji Horikawa, para fazer outra série de anime com o estúdio. Maeda ficou surpreso com isso, pois nunca mais esperava trabalhar com a Piaworks. Horikawa explicou que a equipe de produção agora poderia lidar com coisas que não puderam ser totalmente materializadas durante a produção de Angel Beats. Maeda não achava que algum dia se envolveria no planejamento de outra série de anime, mas disse que não teve escolha a não ser aceitar a oferta de Horikawa. Depois de discutir o assunto com ele, Toba pediu a Maeda para escrever uma história semelhante a Key, e Maeda começou aplicando sua experiência anterior de trabalho em Angel Beats. Ele passou por um processo de tentativa e erro para descobrir que tipo de cenário e história funcionariam bem para uma série de anime. Muito antes de trabalhar em Charlotte, Maeda havia pensado em um conceito para uma história com personagens que têm superpoderes imperfeitos e devem cooperar entre si para resolver qualquer incidentes quando eles surgirem. Maeda originalmente enviou 3 ideias separadas para uma história para Toba, e ele perguntou qual ele mais gostava. No entanto, depois que Toba apontou uma das outras 2, Maeda deixou claro que queria fazer a história, que se tornaria Charlotte. Ao escrever a história, Maeda também reconsiderou como ele havia feito certas coisas com Angel Beats. Em particular, ele tentou colocar mais foco no comportamento dos personagens. Maeda também reduziu o número de personagens principais em Charlotte em comparação com Angel Beats, que não conseguia colocar foco em cada personagem. Toba sentiu que Maeda foi influenciado por seu trabalho em Angel Beats, o que mudou seu processo de pensamento e o que ele queria retratar em Charlotte. Maeda pensou que surgiram problemas com um grande elenco de personagens de Angel Beats, como traços de personalidade sobrepostos e não ser capaz de lembrar de todos. Ele usou essas considerações ao escrever Charlotte. Da mesma forma, ao projetar os personagens de Angel Beats, Naga estava preocupado com o design serem muito parecido entre os personagens, e passou a aproveitar a experiência com Charlotte. Ao desenvolver Jojiro Takaju, ele originalmente tinha uma aparência e personalidade diferente, mas ao longo do processo de desenvolvimento, ele eventualmente se tornou semelhante a Takamatsu de Angel Beats. Maeda decidiu desde cedo fazer de Yu Otozaka um trapaceiro no início de Charlotte porque ele nunca havia criado um personagem como esse antes. Ao tentar escolher um título para Charlotte, a amiga de Maeda, Taize Nakagawa, propôs um título que poderia ser abreviado como AA, baseado em sua semelhança com Angel Beats, abreviatura de AB. No entanto, Maeda não gostou do título e idealizou o título Charlotte, como aquele que superaria o título AA original. O título Charlotte veio da música Charlotte da banda japonesa Art School. Ao decidir sobre a equipe de Charlotte, Toba pensou que seria melhor não ter exatamente a mesma equipe que produziu Angel Beats. Tendo já decidido ficar com Maeda e Naga e Piaworks,
Toba pretendia reunir uma equipe que acrescentaria uma nova variedade ao processo criativo, e ao fazê-lo, evitaria ser influenciado pelo trabalho feito em Angel Beats. Então, em 23 de setembro de 2016, Kei lançou sua não tão conhecida visual novel cinética chamada Harmonia, seu 12º jogo com uma história de época, muito distante, focado em guerras e secas naturais. Harmonia é dirigido por Kai, que também escreveu o cenário com Tsuru Nakamura. Em 2010, Nakamura apresentou um cenário intitulado Todoketai Melody para o Kinect Novel A Heart das Artes Visuais. E Taro Inoue atuou como diretora de arte e design de personagens, o que marcou sua última contribuição para a Kei antes de renunciar em setembro de 2016. Na época, ela estava mais satisfeita com sua arte em Harmonia, em comparação com sua arte em outros jogos, principalmente pela forma de como ela desenhou os rostos dos personagens. A trilha sonora do jogo foi composta por Shinji Orito, Hyomizu Tsuki e Tomohiro Takeshita. A música tema do jogo é Todoketai Melody, de Ayaka Kitazawa, e o jogo também apresenta a música inserida, Towa no Hoshi, e de Haruka Shimotsuki. Um single contendo ambas as músicas foi lançado em 11 de abril de 2015 pela Kei Sounds Label. 2 álbuns musicais foram lançados em 26 de maio de 2017, a trilha sonora original de Harmonia e um álbum de remix de piano intitulado Teneritas. Foi lançado em 23 de setembro de 2016 para o Windows no Steam, e estava disponível em inglês antes do seu lançamento em japonês, em 29 de dezembro de 2016 no Comiket 91. Embora apenas um número limitado de cópias tenha sido vendido no Comiket, Harmonia foi lançado para venda geral em 26 de maio de 2017 no Japão. De acordo com o presidente de artes visuais Takahiro Baba, Harmonia foi lançado pela primeira vez em inglês porque ele queria saber como o jogo seria recebido mundialmente antes do seu lançamento no Japão. A Prototype lançou uma porta Nintendo Switch mundialmente em 20 de outubro de 2022, com suporte de texto para japonês, inglês e chinês. Em 29 de junho de 2018, lançaram um que já ficou mais conhecido, que é Summer Pockets, seu 13º jogo, sendo também o último jogo da desenvolvedora a ter rotas alternativas. Esse tem semelhanças com Air, como ilha quase deserta, e também traz a magia do verão, porém dessa vez com menos sobrenatural e sim mais realista, e semelhante a Canon, trazendo as memórias daquele lugar daquela época dentro da história. Também foi muito elogiado, e embora não seja muito inovador, ele traz um pouco dos elementos já inseridos nas histórias clássicas de Kei, e apesar de não ter conseguido nem de perto o mesmo nível de popularidade que Clannad e Little Buster, ele ainda foi bem recebido, e é até então o que mais se destacou dos últimos jogos de Kei, por ser o que ainda tinha mais aquela vibe do padrão que eles seguiam. Kei estava em processo de desenvolvimento de Angel Beats de 2015 e Harmonia de 2016. Naquela época, no início de 2015, o escritor de cenários Yuto Tonokawa estava liderando um novo projeto para outro romance visual, mas esse projeto foi adiado para focar em Angel Beats e Harmonia. Mais tarde, Tonokawa renunciou a Kei antes do lançamento de Angel Beats, e o projeto que liderava foi posteriormente abandonado. Após isso, Kai foi contratado para dirigir um novo projeto que mais tarde se tornaria Summer Pockets. Foi realizado um concurso interno entre funcionários de artes visuais para apresentação de ideias para o novo projeto, desde que fosse baseado em um conceito que envolvesse uma vida cotidiana divertida e uma história chorosa, mas que não fosse limitado por trabalhos anteriores de Kei. Quando a discussão sobre o novo trabalho de Kei começou, Jun Maeda conversou sobre o assunto com Takahiro Baba, e Maeda foi inflexível ao dizer que o novo projeto precisaria fazer os leitores chorarem. Maeda continuou dizendo que se seu próximo trabalho não conseguisse isso significaria o fim da Kei. Entre as ideias estavam uma apresentada pelo escritor de cenários Yu Nishijima, descrita como semelhante a Ghost of Teixeira, de Kai. Embora muitas ideias tenham sido enviadas, sentiu-se que todas elas estavam um tanto carentes, como algo produzido por Kei. Maeda admitiu que, embora houvesse ideias interessantes apresentadas, nenhuma delas faria os leitores chorarem. Apesar de Maeda originalmente não ter planejado apresentar uma ideia, ele ofereceu uma como exemplo, mas ficou surpreso quando sua ideia foi instantaneamente aceita como base para o que se tornaria Summer Pockets.
Maeda decidiu não escrever o cenário do jogo, devido às semelhanças que os temas de romance visual têm com Eir, que ele escreveu principalmente. Kai começou a expandir o conceito com Maeda, participando de reuniões de produção, mas Maeda foi posteriormente hospitalizado, levando a Kai a solicitar mais escritores que fossem contratados para o projeto. Nishijima já havia trabalhado em romances visuais para a Saga Planets, outra marca de artes visuais, mas se demitiu da Saga Planets em 2012. Baba sugeriu em várias ocasiões que eles trouxessem Nishijima para um novo projeto, levando a ele sendo contratado como escritor de cenários. Outro escritor de cenários, Hazama, foi adicionado após suas contribuições para o cenário dos portos do romance visual novel de Kei, Cold After 2010. Kai escreveu o cenário para a rota de Ao, Nishijima escreveu para as rotas de Shiroha e Kamomi, e Hazama escreveu a rota de Tsumugi. Embora o jogo se passe em uma ilha fictícia, ele apresenta locais baseados em lugares reais. A equipe de desenvolvimento foi para Naoshima, Megijima e Ogijima, para ajudar nesse processo. O uso da nostalgia como tema foi importante para Kai, que comparou o conceito de Maeda à série de videogames Boku no Natsuyazumi. Ao abordar as preocupações sobre sua semelhança com Eir, que também apresenta um cenário rural à beira do mar durante o verão, Kai observou que Summer Pockets teria uma sensação completamente diferente devido em partes às relações que a heroína tem entre si e também de vários encantadores personagens masculinos apresentados no jogo, semelhante ao de Little Buster e Angel Beats. Porém, Maeda destacou que o tema do vínculo materno apresentado em Eir também estaria presente em Summer Pockets. Naga é o artista-chefe e design de personagens de Summer Pockets, e 3 outros artistas foram posteriormente contratados para produzir design de personagens adicionais: Yuno Nagayama, Tsubasu Izumi e Fumi-un. Nagayama já havia trabalhado no design de personagens de Angel Beats Wants Beat, e ela foi convidada para se juntar à equipe de Summer Pockets, devido a sua arte ser altamente compatível com as ilustrações de Naga. Kai foi apresentado a Izumi por Harumi Sakurai, a voz de Yuri Nakamura do Angel Beats, e Kai já queria trabalhar com Izumi em projetos há algum tempo. Fumi-un se juntou à equipe para fornecer design de personagens para 2 personagens coadjuvantes. Personagens super deformados são desenhados por Eiji Yoshi. A trilha sonora do jogo foi composta pelos compositores de Kei, Jun Maeda e Shinji Orito, além de Domaro Tomohiro, Takeshita e Ryo Mizutsuki. Em 26 de junho de 2020 foi lançada uma outra versão de Summer Pockets, chamada Summer Pockets Reflection Blue. Esse já traz mais a grande essência que a Kei gerou para si, que é fazer os jogadores chorarem. Ele traz de volta as heroínas do jogo de 2018, porém dessa vez é mais focado nas novas heroínas que aparecem nesse jogo. 2 edições separadas foram lançadas, uma edição limitada e uma edição especial com mais cara de que vem com mais conteúdo. Ambas as edições vieram com guia oficial intitulado Torishirojima Kankunishi, ambos de remix e outros itens promocionais, totalizando 7 no total. A edição especial também foi acompanhada de um livro de arte, um suporte de acrílico, um mini brinquedo de pelúcia de Inari, uma camiseta, um colar, uma capa de livro e um conjunto de cartas holográficas Summer Pockets. Antes de seu lançamento, 23 artistas desenharam ilustrações dos personagens do jogo e ofereceram comentários, de 3 de março a 2 de julho de 2020, para promover o jogo. Também houve 5 mangás curtos desenhados por autores separados, lançados de 4 a 22 de junho de 2020, originalmente concebido como um fandisc. A Kei decidiu mais tarde lançá-lo como uma nova versão do jogo com várias adições, e é feito pela mesma equipe do jogo original. Reflection Blue tem 4 rotas adicionais, 2 rotas de heroínas para Miki Nomura e Shizuki Mizouri, de Summer Pockets, uma rota para a nova heroína Shiki Kamiyama e uma rota separada para Umikato. Kai escreveu o cenário para as rotas de Miki, Umi e Shiki, e Hazama escreveu a história de Shizuko. Há também novos cenários da vida cotidiana, apresentando os personagens interagindo e se divertindo juntos. Isso inclui uma atualização para o mini-jogo de tênis de mesa. Um livro de arte de 224 páginas intitulado Summer Pockets Visual Fundbook
foi lançado em 24 de maio de 2019 pela Visual Arts. O livro de arte contém resumos da história dos cenários do jogo, informações sobre o elenco de personagens, entrevistas da equipe de produção e ilustrações com artes do jogo. Uma edição revisada de 352 páginas do livro de arte com conteúdo adicional do Reflection Blue, intitulado Summer Pockets Reflection Blue Visual Fanbook, foi lançado em 25 de fevereiro de 2022 pela Visual Arts. Em 2020, também foi produzido o anime original Kami-sama Ninata, também roteirizado pelo Jun Maeda, que já havia trabalhado nos animes de Angel Beats e Charlotte. Esse já não teve uma boa repercussão, sendo ele o motivo de Jun Maeda até os dias de hoje, pelo menos ter encerrado seu trabalho como roteirista. Em 10 de maio de 2020, Kei, Pia Works e Aniplex realizaram uma transmissão ao vivo no Nicônico e anunciaram formalmente o projeto de anime Kami-sama Ninata. A transmissão ao vivo revelou que Maeda seria acreditado pelo trabalho e roteiro original, e Naga pelo design do personagem original, e o anime estava agendado para estrear em outubro de 2020. Pia Works também tweetou que o projeto estava em desenvolvimento há um tempo, e a dublagem foi pré-gravada. Em 25 de maio de 2020, um programa de prólogo especial foi ao ar no Tokyo Mix, revelando que Ayane Sakura daria voz a Hina, bem como revelou que o diretor de Charlotte, Yoshiyuki Azai, retornaria como diretor. Em 25 de julho de 2020, uma segunda transmissão ao vivo foi realizada, revelando o primeiro vídeo promocional completo, e também revelou funcionários e membros do elenco adicional, como Manabu Ni, atuando como design de personagens, e Manyo e Maeda compondo a música da série. A transmissão também provocou um segundo vídeo promocional, lançado em setembro de 2020. A série foi ao ar de 11 de outubro a 27 de dezembro de 2020. A série teve 12 episódios e foi lançada em 6 volumes de Blu-ray e DVD, de 23 de dezembro de 2020 a 26 de maio de 2021 no Japão. Nagi Yanagi, em colaboração com Maeda, cantou a música tema de abertura, Kimi Tolu, bem como a música tema de encerramento, Goodbye Seven Seas. Em 28 de maio de 2021, seu próximo projeto foi Loppers, seu 15º jogo, sendo uma história de ficção científica. Loppers é o terceiro jogo de Kei junto com Planetarian e Harmonia a não oferecer escolhas ou finais alternativos, diferente da maioria dos jogos que a desenvolvedora já criou. Esse o jogador já prossegue por um caminho direto, apenas lendo. O planejamento do projeto começou com o diretor de videogame, Kazuma Takada, e o produtor Toya Okano, o último dos quais foi creditado na equipe de Visual Novel de Kei, desde que forneceu assistência de cenário com Eir. O tema do jogo foi construído em torno do conceito de caça ao tesouro, especificamente geocaching. Durante uma reunião de produção, Okano sugeriu a ideia de um geocache, contendo um dedo humano, acrescentando um elemento de terror à história, mantendo o tema principal de Kei de fazer o usuário final chorar. O conceito de Loppers foi solidificado em torno de caça ao tesouro, horror e choro, ao qual Takada sugeriu que Ryokishi 7 fosse trazido para escrever o cenário. Ryokishi 7 já havia trabalhado com Kei no cenário de Rewrite, e seu fã diz que Rewrite Revest Fest. Por causa da sua reputação como escritor de terror, Ryokishi 7 usou sua experiência como escritor de terror, juntamente com seu reconhecimento como um autor que usa loops temporais em suas histórias, para repetir o mesmo dia da história em determinados intervalos conforme a trama avança. Como teve bastante tempo para o desenvolvimento do enredo do jogo, ele foi capaz de escrevê-lo cuidadosamente enquanto continuava a discuti-lo com a equipe de produção ao longo de seu desenvolvimento. Em contraste com seu trabalho em Rewrite, que ele vê como tendo sido escrito com um certo vigor juvenil. Ele vê Loppers como o culminar de tudo que cultivou como escritor, tornando-a sua história mais cuidadosamente escrita até a data, como ele próprio admite. Mantendo a imagem da marca de Kei, Ryokishi 7 evitou tornar a história muito horrível, optando por dar-lhe uma sensação misteriosa com uma história que é 70% lacrimosa e 30% horrível, além de torná-la adequada para todas as idades. No entanto, algumas de suas sugestões de elementos horríveis foram rejeitadas pela equipe de produção, por não serem compatíveis com a imagem de Kei. Ryokishi 7 inicialmente não estava familiarizado com geocaching,
quando foi incluído no projeto e até tentou fazê-lo uma aplicação de geocaching, para ter uma ideia do processo de caça ao tesouro. Ao pesquisar geocaching, ele não quis manchar o que ele chama de jogo divertido de caça ao tesouro, deixando de fora qualquer coisa muito extrema como resultado. O objetivo de Ryuki X7 era escrever um enredo que fosse um equilíbrio entre o que os fãs de Kei esperam da marca e o que ele, como escritor escolhido especificamente para o projeto, poderia trazer para adicionar elementos pouco ortodoxos, normalmente não vistos em obras produzidas por Kei. Ele também estava tentando escrever uma história que funcionasse melhor como um romance cinético em oposição a um jogo de aventura de visual novel. Demorou muito para permanecer fiel à história dos Loppers, e ao mesmo tempo ajustar seus elementos ortodoxos e não ortodoxos. Kei Mochizuki é o diretor de arte e design de personagens de Loppers. Nas reuniões de produção sobre qual arte o jogo teria, houve discussões sobre como o estilo de arte típico que Kei usou em seus jogos até agora não seria o mais adequado para um cenário escrito por Ryuki X7. Como resultado, Takada sugeriu ir com Mochizuki por causa de seu estilo de arte distinto, descrito não apenas como elegante, mas também incorpora elementos moe para tornar o design de seus personagens legais e fofos. De acordo com Ryuki X7, na época Takada estava ansioso pelo que chamou de grande reação química, que ocorreria ao reunir dois criadores com estilo muito distintos. No mesmo ano, só que mais à frente, em 24 de dezembro veio seu 17º jogo chamado Lunaria, uma história focada em corrida de realidade virtual. Esse também não tem a opção de escolher uma heroína ou um final alternativo. Assim como o Loppers, sua história é linear e com um único final. O tema do jogo foi construído em torno do conceito de esportes, e Okano pediu a Koneko que elaborasse algumas propostas baseadas nesse tema. Além dos esportes eletrônicos, ele também escreveu propostas que incluíam realidade virtual e inteligência artificial. E depois de várias propostas fracassadas, Okano gostou de uma sobre um servidor no outro lado da Lua, que abriga uma IA. A base para essa proposta foi o desejo de Koneko de escrever uma história sobre o relacionamento à distância definitivo, mas também mantê-lo no ponto mais distante do alcance da imaginação humana. Esportes e VR foram adicionados a esse conceito, solidificando a visão do projeto. Koneko percebeu que eles precisavam de um escritor que pudesse escrever tanto ficção científica quanto histórias emocionantes que pudessem fazer os leitores chorarem, o que o levou a procurar e ler romances leves de ficção científica, que tivessem esse tipo de reputação. Um desses romances foi Iris no Rain, de Takeshi Matsuyama. E ele seguiu com a série de light novels de Matsuyama, She Was Killed by Shooting Stars, que ele sentiu está intimamente relacionado ao conceito de Lunaria. Isso resultou na Koneko entrando em contato com Matsuyama sobre o projeto em novembro de 2019, que Matsuyama aceitou apesar das dúvidas de nunca ter escrito um cenário de videogame antes. Matsuyama começou escrevendo a história na forma de um romance, que foi repetidamente aprimorado pelas contribuições da Koneko. Matsuyama também jogou vários romances visuais de Kei para lhe dar uma ideia melhor de como eles são escritos em comparação com um romance. Embora Koneko tenha sido o diretor do projeto, desde seu início até pelo menos em dezembro de 2020, o produtor Okano posteriormente assumiu o papel de diretor. O design dos personagens foi fornecido por Fumi-1, um dos artistas internos de Kei, continuando seu trabalho em Summer Pockets e Summer Pockets Reflection Blue, e Sora Saeki. Fumi-1 desenhou Tabito e Lunar Ki, e Saeki desenhou Byakyo e Miu Miafi. Cada um de seus avatares é baseado em um animal, um lobo para Tabito, um coelho para Lunar, uma raposa para Byakyo e um gato para Miu.